paz, justiça e alegria. Amém? Então, assim, você não tem problema de se alegrar na igreja, isso não é pecado. Amém? Mas levando esse material, você contribui diretamente no nosso ministério. Amém? Você, de certa forma, nos envia para a próxima cidade. Eu e minha esposa somos missionários, somos ministros em tempo integral. Deus cuida muito bem da gente, fique tranquilo quanto a isso. É uma oportunidade que você tem de semear nesse ministério e ser participante nos seus frutos. Amém? Deixa Deus te usar no final. Queridos, quantos estão felizes porque vão ouvir a palavra de Deus? Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17. O texto diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado, o desceram no leito por entre ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: O que arrazoais em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios, hoje vimos maravilhas. Eu queria que você repetisse isso daqui comigo. Todos ficaram atônitos. Todos deram glória a Deus. Amém? Feche os olhos, por favor, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite, por essa casa. Eu te agradeço por nos ter ajuntado aqui e permitido que nós, na tua presença, pudéssemos compartilhar desse pão vivo que desceu do céu. Tu és a palavra e tudo que vem de ti é bom. Portanto, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe com entendimento a respeito daquilo que o Senhor está falando sobre a terra, sobre aquilo que o Senhor está dizendo à sua igreja. Nós te louvamos e nós reconhecemos que a ti pertence o conhecimento e a sabedoria. Portanto, eu peço, Espírito Santo de Deus, nos ensine a tua palavra, nos ensine os caminhos que devemos seguir, nos ensine aquilo que agrada o teu coração, nos ensine um modo de viver que glorifique o teu santo nome. Amém? Amém, queridos. No começo dessa semana, eu ministrei lá na igreja que eu congrego. Eu congrego numa igreja chamada Mevan, lá em Itajaí. Eu estou em Brasília. Lá em Itajaí, meu pastor se chama Luiz Hermínio. E na segunda-feira teve um culto dos músicos, o Mevan Music, o departamento de música da igreja, fez um culto. Eles têm, acho que a primeira, ou é a última, segunda-feira do mês, acho que é a última, né? Pela data foi. Que eles fazem o culto dos músicos.
Eu já estive ministrando com eles algumas vezes, eu também sou músico, enfim. O interessante é que eu fui só ministrar a palavra. E a chamada para o culto era noite de adoração. E naturalmente, você pensa, um culto para músicos vai ter mais música do que qualquer outra coisa. E é natural que se você chamar um músico para pregar no culto dos músicos, esse músico vai cantar também e vai pregar. Mas eu só fui pregar. E não me entendam mal, mas se você me perguntar o que é que você prefere mais, 1000 vezes pregar. Eu prefiro 1000 vezes pregar. O pastor perguntou, você não quer tocar? Não, deixa esse negócio falar. Eu só quero pregar, viajar leve, só com a Bíblia na mão, acabou, tá lindo, não passa som nunca mais, tá, coisa boa. E eu e o técnico de som vamos ser amigos para sempre, enfim. Né? Porque sempre, às vezes, um fica querendo matar o outro durante a ministração, e aí, enfim, o céu não desce. Mas eu fui ministrar para os músicos, e eu ia ministrar a palavra, e era a noite de adoração, e eu entrei num certo conflito. Porque eu falei, cara, de certa forma, talvez não seria legal eu dar uma adoradinha, né, com música. Até que o Senhor começou a me ministrar, que tal você me adorar com a palavra? E aí o Senhor começou a me levar por um caminho, que não é essa mensagem que eu vou pregar hoje, mas o que aconteceu naquela noite é que eu senti uma leveza da parte do Senhor, porque adorar a Deus com a sua palavra é algo fantástico. Sabe, Deus é completo, mas naquela noite a gente simplesmente meditou sobre quem Ele é. A gente só ficou babando diante de tudo que Ele é. A gente só ficou contemplando seus feitos, falando dEle, de como Ele é poderoso, de como Ele é lindo. Talvez tenha sido, em termos de ensino, foi o maior feijão com arroz da vida. Mas o que aconteceu foi que o ambiente manifestou uma noite de adoração, inclusive durante a palavra. Pessoas chapavam como se estivessem no louvor, só que durante a palavra. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Aquilo acabou sendo uma direção para mim durante esse período de carnaval. Eu senti o Senhor me direcionando, me adore com a palavra. Então, eu nem sei como é que isso daqui vai terminar hoje, amém? Não estou querendo jogar uma grande expectativa, mas eu só estou te pedindo para, em concordância, a gente alinhar o nosso coração e adorar Jesus na palavra. Amém? Você sabia que adoradores maduros não precisam nem de música para adorar a Deus? Amém? É só trancar eles num quarto, eles começam a adorar do jeito que eles estão e o céu já desce rapidinho. Então, assim, eu sugiro que nessa noite a gente tenha a nossa atenção voltada para Ele. E contemple a sua beleza, e como Ele é maravilhoso, e a forma que Ele faz todas as coisas, me deixa sempre fascinado. Esse é o Deus que vai me fascinar para o resto dos meus dias, porque Ele é fascinante. Porque olhando para Ele não tem nada comum, não tem nada normal, não tem nada igual. Ele está sempre fazendo uma coisa nova. Diante dessa verdade, eu consigo entender aqueles serafins que voam acima do trono, os quais Isaías viu, clamando uma única coisa pela eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe, imagina você olhar, Deus mostrar alguma coisa para você, revelar alguma coisa a respeito dEle mesmo para você, que você não tem palavras para descrever, e você só consegue adorá-lo e perceber, Ele é lindo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é todo poderoso. Eu oro para que o nosso coração se volte para isso. Amém, queridos? A minha oração nessa noite é por corações abertos e satisfeitos. Repete isso comigo: corações abertos e satisfeitos. Talvez isso não faça muito sentido agora, mas eu espero que durante a ministração essa coisa vá tomando forma. Eu gostaria de dar um breve testemunho para vocês, aproveitando que faz tempo que eu não venho aqui na casa, e aproveitando que talvez seja a mensagem mais poderosa que cada um de nós carreguemos, que é o nosso testemunho, amém? É a nossa história com Ele. Tem alguns aspectos a respeito dos meus primeiros dias que eu queria compartilhar antes para vocês, para a gente ter uma base, um fundamento nisso aqui. Quando eu tive o meu primeiro encontro com Deus, foi em janeiro de 2001, uma época em que eu e a Ali morávamos juntos, os dois usuários de drogas. A gente não era casado, eu estava no Raimundos, e enfim, lá em São Paulo, e nosso relacionamento estava em pedaços, a gente estava colhendo os frutos de uma vida completamente desregrada, a gente estava frustrado, a ponto de cada um ir para um lado. Foi nessa época que a Ali se lembrou de Jesus mais uma vez, aquele que ela buscou tantas vezes na vida e nunca seguiu. Buscava, mas não seguia. Você consegue entender isso? Buscar e não seguir.
buscar, vai na igreja, chora, se arrepende, mas não se arrependeu nada, no outro dia esqueceu que Jesus existe, até que vem a próxima dor, então ela corre para perto de Jesus de novo. Essa foi uma dinâmica da vida da Ali. Enfim, ela nunca se firmou com Deus durante sua adolescência, mas naquele momento é como se Deus tivesse tocado ela diferente, e ela percebeu, eu preciso ter um compromisso, uma vida séria com Deus. E ali ela começa, ela arruma o telefone de uma irmã, que dá o telefone de outra, daqui a pouco ela tem um grupo de oração, que foi fazer umas reuniões de oração dentro da nossa casa. Aquelas mulheres eram pentecostais, eram da linha pentecostal da igreja. A maioria delas era assembleana, mulheres de oração. Algumas delas tinham vindo do interior da Bahia, tinham 2 irmãs que eram do interior da Bahia, e moravam na periferia de São Paulo, e, cara, toda segunda-feira elas iam lá em casa para orar naquela casa. Elas estavam orando pela irmã Alexandra, que até então era só ela. Por quê? Porque eu fugia dessas reuniões. Eu falei, não quero saber de crente, não quero nada com isso, não quero nada com igreja, com Bíblia, eu achava que era tudo manipulação, eu não conseguia ver nada de verdade nisso, enfim, eu fugia. Até o dia que eu fiquei, porque eu esqueci que elas iam. Eu estava tão doido que eu esqueci que elas iam. E eu não tive para onde correr, quando elas chegaram, eu estava lá. Então, eu fiquei. E assim, aquilo me assustou, porque elas chegaram super quietinhas e educadinhas, e né, com uma língua, todas super recatadas, com a Bíbliazinha debaixo do braço, irmãs pentecostais. De repente elas falaram, vamos cantar um hino. E cara, elas não eram boas cantoras, amém? Não eram boas cantoras, mas cantavam. E abriram a harpa e falaram, vamos, o 121. E aí começava a cantar um hino, cujo título era um número, eu não entendia nada daquilo. Canções enormes, desafinadas, cada uma num tom diferente. Eu falei, ok. Daqui a pouco elas falaram, vamos ler a palavra. Então elas abriram em algum texto, que eu lembro até hoje, foi o cego de Jericó. E elas leram a palavra. Eu percebi pela forma que a que leu, que ela não teve muito estudo, porque ela lia com dificuldade. E ela não pregou a palavra, ela só leu, ou seja, ela também não era uma boa pregadora. Ela só leu a palavra, fechou a Bíblia, e ela falou, agora vamos orar. Aí você percebe que na hora do vamos orar, elas entraram na especialidade delas. O vamos orar, meu amigo, só precisou uma começar. Porque daqui a pouco, todas se transformaram, saíram sapateando, guerreando, orando em línguas. E foi uma explosão pentecostal na minha sala. Foi o culto mais pentecostal que eu já vi na vida, foi o primeiro do qual eu participei. Eu fiquei morrendo de medo. E eu morri de medo de tal forma que eu aceitei Jesus por medo. Eu fiquei com tanto medo delas, que quando perguntaram, você quer aceitar Jesus? Eu falei, claro. Ou seja, não foi aquele quebrantamento, eu chorei, tive fé. Não. Eu estava com medo. Foi isso, a real é essa, Deus sabe. Eu falei sim para Jesus porque eu estava com medo delas. Elas foram embora, eu não senti nada mudar na minha vida, naquele dia. Até que veio a reunião seguinte, outra segunda-feira. Elas chegaram, eu já nem quis fugir, fiquei de boa. Elas cantaram, eu já sabia que elas iam cantar. Elas leram a palavra, eu sabia que elas iam a palavra. Elas começaram a orar, eu nem me assustei, eu já sabia como tinha sido a reunião anterior, estava de boa. De repente, uma delas veio na minha direção e começou a orar por mim. Até que ela, orando com a mão na minha cabeça, botou a mão na minha barriga e continuou orando. E naquela oração, em línguas, eu não entendia nada, de repente ela parou, olhou nos meus olhos e disse, irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Deixa eu te contar como é que estava a minha vida naquele tempo, em termos de saúde. Eu estava podre por dentro. Há uns 2 anos, eu tinha uma dor de estômago que não passava. E era um incômodo daquele tipo de dor que você acostuma com ela e nem se incomoda. Havia mais ou menos uns 9 meses que tinha começado a aparecer caroços no meu corpo. Tinha aparecido um debaixo do braço, um outro, eu achava que era uma íngua, mas não desaparecia. E aparecia outro, e aparecia na virilha. Eu cheguei a contar uns 10 em cada braço, mais uns 5 na região da virilha. Eu estava tão magro que esses caroços eu não precisava palpar para vê-los. Eles eram vermelhos e enormes, e eles estavam espalhados pelo meu corpo. Eu estava tomando 2 anti-inflamatórios por dia para fechar os braços. O remédio já nem fazia efeito, eu estava sofrendo demais com aquilo. Sou filho de médicos, então eu sabia que eu tinha alguma doença grave no meu corpo, e eu não tinha coragem de fazer um exame sequer. Para aumentar ainda a questão,
Meu avô, por parte de mãe, tinha morrido de câncer de estômago, e 2 tios meus, por parte de mãe, morreram também de câncer de estômago. Ou seja, estava na linhagem da família. De repente vem aquela mulher que eu não conheço e diz, Jesus está aqui hoje, mandando te dizer que Ele é Deus, mandando te dizer que Ele está te curando de um câncer no estômago para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. Sabe, eu me apeguei a isso para você saber. Ele está fazendo isso para eu saber. Que Ele é Deus, que Ele me ama e que Ele tem uma obra na minha vida. Naquela tarde, meu estômago parou de doer. 3 dias depois, quando eu acordei pela manhã, eu não tinha mais caroço algum pelo corpo. Com o tempo eu passei a engordar, em mais ou menos 3 meses eu ganhei uns 19 quilos, até que eu comecei a fazer dieta, porque eu engordei demais. O que é que eu quero te dizer? Eu tive um encontro com Deus, com o poder de Deus. Poderosíssimo. Então, eu nunca gastei meu tempo com gente que diz, eu não creio nos sinais, aquilo foi para outro tempo, não é para hoje. Cara, então eu sou uma mentira. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque Jesus tocou a minha carne, e eu não tenho defesa contra isso. Eu nem cria, eu não pedi, eu não sabia que isso acontecia. Eu estou aqui hoje porque um dia eu fui tocado na minha carne por Ele. Eu conheci o poder de Deus. Amém? Me fascinou. Então eu começo a ir nas reuniões daquelas irmãs. E eram reuniões de poder, era a cara delas. Eram cultos onde tinha uma leitura bíblica, algum louvor, e muita oração e poder, e sinais e maravilhas. Palavra profética, então, era rodo. Ok, então eu sou um cara que nasceu debaixo do poder. Naturalmente, eu dou glória a Deus pelo poder de Deus liberado sobre a sua igreja. Mas seria muita burrice da minha parte eu achar que é só isso. Porque eu sirvo a um Deus grande demais. Ele é grande demais. E tudo de Deus para mim é bom. Amém? O amor de Deus para mim é o maior que existe, porque Ele é amor. Amém? A justiça de Deus é tudo que eu quero. A paz de Deus excede o entendimento. A alegria de Deus não é como o mundo dá. Se ele botar um lençol com animais impuros descendo do céu e ele falar, mata e come, cara, ficou bom na hora. Porque é Deus que está me dando. Amém? O que aconteceu? Em pouco tempo, naqueles primeiros meses e anos de caminhada com o Senhor, eu comecei a sentir o meu coração atraído para uma outra área a qual eu não fui exposto nos meus primeiros dias. Eu me lembro de, por exemplo, quando eu mudei de São Paulo para Santa Catarina no ano seguinte, em 2002, e eu me mudei para a cidade de Balneário Camboriú, e em Camboriú, que é a cidade que é do outro lado da BR, tinha a Assembleia de Deus do pastor Cisino, que fazia os Gideões Missionários da Última Hora, aquele evento gigantesco, anualmente. E eu me lembro de que, no primeiro Gideões do qual eu participei, claro, assistindo, eu vi o pastor Gesiel Gomes pregar a palavra. Quantos conhecem o pastor Gesiel Gomes? Uau, eu estou no lugar certo, você sabe do que eu estou falando. Um ancião apaixonado por Deus. Amém? Eu vi ele pregar por 2h30, cara. E ninguém viu o tempo passar. Tamanho era o fogo que saía em cada uma daquelas palavras. Anos depois, eu tive a oportunidade de participar de uma cruzada com ele, no interior de Minas Gerais. E melhor do que ouvi-lo pregar no púlpito, era sentar com ele na mesa e perceber, cara, ele não tem outro assunto. Ele amava ensinar o dia inteiro. E aí ele parava de ensinar e falava, olha, Jesus ama isso aqui. Que a gente fique falando dele. Ele ensinava coisas do tipo, tem 2 formas de você aprender mais de Deus. Uma é com a boca para cima, comendo do céu. A outra é cavando e comendo aquilo que já foi liberado. Estude. E ele falava, eu ouvi alguns ministros que puderam andar com ele mais de perto. O filho, por exemplo, do pastor Iel de Jesus, o Moses, que dizia, meu pai me ensinou a amar o Deus da palavra. Pastor Gesiel me ensinou a amar a palavra de Deus. Sabe? E essa simples declaração começou a me falar, cara, existe algo mais, existe algo completo. Sabe, eu senti o meu coração sendo atraído para uma área dessa vida, desses ajuntamentos,
ao qual eu não fui exposto nos meus primeiros dias, que era a área do ensino. Eu me lembro de ver as primeiras pregações que eu vi do pastor Silas Malafaia e ficar babando, vendo aquele homem recitar capítulos inteiros da Bíblia sem abrir. Você fala, mano, ele decorou a Bíblia toda, ele sabe ela de cabeça. E o cara pregava quase que 30 dias por mês. E você fala, que tempo que ele prepara a palavra? Não, a palavra está pronta. Meu pastor sempre fala isso, eu não preciso preparar a mensagem está pronta, eu preciso preparar o pregador. É esse que eu preciso preparar. E aí eu começo a ver esses homens, os mestres da igreja, e cara, é como se uma coisa completamente nova se aparecesse diante de mim, o ensino da palavra de Deus. Por que eu estou falando desses dois aspectos em primeiro lugar? Em ênfase, perdão, estou dando ênfase ao poder e à palavra. Porque conforme eu vou caminhando pela igreja de Cristo, e Deus me deu a graça de, como um evangelista, andar pela igreja, por toda ela, e Deus me ensinou a filtrar tudo, reter o que é bom e saber, eu sempre tenho uma coisa para aprender em cada lugar. Tem uma igreja que o forte dela é a adoração, tem uma igreja que o forte dela é o evangelismo, tem outra que o forte dela é o ensino, tem outra que o forte dela é o poder. E aprender, cara, se eu andar por todas, eu vou ser uma pessoa mais integral, no sentido de carregar todas as propriedades. A única forma que eu tenho de, no corpo de Cristo, ser integral, é honrando o que o outro carrega. Porque Jesus não deu tudo para um só, Ele se deu. A uns Ele deu mestres, a outros Ele se deu apóstolos, a outros Ele deu profetas, evangelistas e pastores. E eu preciso andar com todo mundo se eu quiser ser integral. Se eu quiser ter todas essas propriedades do corpo de Cristo dentro de mim. Por que eu estou dando ênfase em ensino e em poder? Porque quando eu começo a andar pela igreja, eu começo a ver um partidarismo dentro da igreja. Tem uma parte da igreja que ama a palavra, mas rejeita completamente o poder, chamando de meninice, chamando de manipulação, de charlatanismo, de pula-pula. E aí tem uma outra parte da igreja que rejeita a parte do ensino, chamando de sorveterianos, chamando de tradicionais, de conservadores, de igreja fria. E eu percebo, cara, quão errado a gente pode estar se a gente rejeita uma parte de Jesus. Porque isso é Jesus. Ah, eu amo Jesus. O que é que você ama mais nele? Ah, eu amo... Só uma parte dele. E o resto de Jesus? Ah, eu não gosto daquilo, eu não concordo. Não concorda, bro? Você não concorda com Deus? Sério? Que bonitinho que você é, cara. Você não concorda com Deus. Ah, que lindo. O que é que eu quero te dizer? Eu quero propor nessa noite que nós vamos entrar numa estação em que nós vamos ter os nossos corações abertos e satisfeitos. Porque quanto mais aberto tiver o teu coração para Jesus, mais satisfeito você sai. Se você gostar só da cereja do bolo, ele tem a melhor cereja de bolo, sabia? Se você só gosta da cobertura do bolo, a cobertura dele é sem igual. Mas se você gostar do bolo inteiro, meu amigo, você vai ter um baita de um sabor na tua boca e vai ser bem nutrido. Amém? Eu quero Cristo todo. Eu quero tudo que Ele tem para mim, eu quero tudo que foi liberado. Sabe por quê? Porque tudo foi liberado com um propósito. Não é entretenimento, não é para satisfazer a minha alma e para eu sair daqui achando legal. É para me maravilhar e me transformar de dentro para fora, até que de mim comece a fluir esse tipo de vida que é típica dEle. Amém, meus irmãos? Vamos abraçar a integralidade, não sei nem se existe essa palavra, do corpo de Cristo. Porque Ele inteiro é completamente lindo, e não tem nada dele que eu não ache fantástico. O ensino do Senhor é fantástico, a correção de Jesus é maravilhosa, amém? Quando Jesus está de boa, simplesmente na casa de Maria, Marta e Lázaro, Ele é fantástico na sua hora de lazer, Ele andando em cima da água, cara, só para dizer que Ele pode, isso é fantástico, amém? Ele brilhando no meio de Moisés e Elias, isso é lindo, Ele curando é fantástico. Ele abraçando crianças, abençoando e depois mandando elas embora. Isso é lindo da parte de Deus. Amém? Ele estragando todo o velório que ele foi na vida. Isso é lindo. Até o dele ele estragou. Ele é a vida que venceu a morte. Cara, a gente sempre fala que a coisa mais dura que tem a morte porque ela encerra a vida. Jesus é a vida que encerrou a morte. Como não amá-lo? Como querer só um pedaço dele? Eu quero tudo do corpo de Cristo. Eu quero viver isso na sua integralidade. Sabe por quê? Porque está disponível, cara.
Está disponível? Por que abraçar só um pedaço e não ele inteiro? O texto que a gente leu, irmãos, começa assim. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Estava ele o quê? Ele estava o quê? Ok. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O que estava com ele? O poder do Senhor estava com ele enquanto ele estava ensinando. Então eu já não tenho mais como separar poder de ensino. Enquanto ele estava ensinando, o poder dele, o poder de Deus estava com ele para curar. Amém? Então há poder no ensino e há ensino no poder. Amém? Quando Jesus faz uma coisa na sua vida, Ele está te ensinando um monte de coisa no que Ele fez. Mas quando Ele ensina alguma coisa para você, pode ter certeza que está sendo liberado o poder para que aquilo aconteça. Amém, meus irmãos? Amém? Porque eu não quero ficar com um pedaço faltando. Teve um cego que foi curado por Jesus e perguntaram, quem te curou? Ele falou, não sei. Eu não vi. Quando eu enxerguei, ele não estava mais lá. Então esse cara foi curado, sim ou não? Mas ser curado não significa ser salvo. Você é salvo quando reconhece o Cristo. Então Jesus aparece para ele depois e diz, crês tu no Filho do Homem? Ele diz, quem é ele para que eu creia? Sou eu, esse que fala contigo. Então o homem disse, eu creio, Senhor. Vai, não peques mais. Agora o assunto é salvação. A salvação ela vem quando eu reconheço Cristo. Amém? É quando eu reconheço quem Ele é. Ele estava ensinando e o poder de Deus estava com ele para curar. Agora eu quero que você entenda o que é que está acontecendo aqui. Isso daqui não é Jesus no Monte das Oliveiras ensinando a multidão. Isso daqui não é Jesus no Sermão da Montanha. Isso daqui não é Jesus na beira do mar da Galileia ensinando a multidão. Porque quando ele ensinava a multidão em lugares públicos, ou seja, ele estava ali e as pessoas se ajuntavam para vir, eram multidões, que enfim não há um limite de espaço, amém? Só chegar. E Jesus olha para a cara daquela multidão, e é lindo porque o ensino dele vai de acordo com o que você consegue receber. Jesus olhava para aquela multidão, muitos estavam pobres, morrendo de fome, muitos estavam ali, nem era pelo ensino, era pela comida que ele multiplica, é pela cura que ele faz. Então as pessoas estavam se ajuntando sem saber quem ele é direito. Mas Jesus então aproveitava a ocasião para ensinar algo a respeito do reino dos céus. Então ele olha para aquela multidão que não teve acesso às escrituras, não teve estudo, amém? Tem um entendimento limitado, não dá para ir falando de coisas de alto nível. Então Jesus olha para eles e fala assim, ó, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para semear. E Jesus começa a desenhar umas historinhas, as parábolas, tão simples que parecem até um desenho infantil. Então ele saía, umas sementes caíam no caminho. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que mesmo sendo a menor das sementes, quando dá fruto, quando floresce, é a maior das hortaliças. O reino dos céus é semelhante, ele olha para a irmã e fala, é semelhante a uma mulher que pegou um punhado de farinha e misturou um pouco de fermento, então a massa ficou toda levedada. O reino dos céus é semelhante a um homem, igual aquele amigo ali, que encontrou um tesouro num campo, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ele sabe o que ele encontrou, ele sabe o valor do que tem ali dentro. Você tem ideia de que esse é o ensino de Jesus para a multidão? Parábolas, amém? Parábolas, histórias que têm um centro, que têm uma moral que apontam para o reino dos céus, amém? E funciona. Agora, o que está acontecendo aqui, em primeiro lugar, ele não está em público, ele está dentro de uma casa, em Cafarnaum. Amém? Ele está dentro de uma casa. Provavelmente pode ter sido a casa dele, porque ele morou em Cafarnaum. Ele está dentro de uma casa, ou seja, casa tem limite, irmão. Amém? Casa não é lugar público. Você concorda comigo que casa não é lugar? Você tem a sua casa, entra qualquer um na tua casa? Não entra, entra quem você deixa entrar, entra quem você convida para entrar. Então, se em casa entram quem são convidados, você precisa entender que houve um convite e houve uma permissão para que essas pessoas estivessem ali. Amém? Por mais que você convide todo mundo para dentro da sua casa, vai haver um limite físico para quanta gente vai caber ali. Não adianta eu chamar 100 pessoas para um lugar que cabe 20. Não dá. Então você precisa entender que há um limite físico e há um limite de tipo quem vai entrar nesse lugar.
por questões óbvias. Você está me acompanhando? Agora, isso daqui tem uma cara de avivamento danada. Por quê? Cara, uma vez o meu pastor falou isso. Desconfia de quando pessoas estão vindo de outros lugares para ouvir da parte de Deus num lugar só. Talvez esteja acontecendo algo da parte de Deus ali, que está movendo outros lugares. Então tinham pessoas vindo da Judéia, de Jerusalém e das aldeias vizinhas, até Cafarnaum, para ouvir o ensino de Jesus. Amém? Tem gente se movendo para aquele lugar para ouvir o ensino de Jesus. Amém? Está me acompanhando? Por fim, eu quero te dizer que a Bíblia diz que quem estava ali ouvindo Jesus naquela tarde eram fariseus e mestres da lei, vindos de todas as regiões. Cara, não é uma reunião qualquer, não é uma reunião ordinária. Amém? Isso daqui é algo tão profético porque são professores vindo aprender, são mestres diante de um mestre. Amém? São fariseus e mestres da lei, gente que estudou a Escritura, cara. Gente que talvez saiba de cor as Escrituras. E eles estão assentados humildemente, ouvindo Jesus ensinar. Então aqui, se a gente fosse contextualizar para os dias de hoje, seria um professor, um mestre, um cientista dentro de Harvard, ensinando aqueles caras que fizeram pós-graduação, todos os tipos de pós-graduação que você possa imaginar. Gente que fala uma língua que não dá para entender, de tão complicada que é. Amém? Você está entendendo que tem um ensino que é um caldo grossíssimo que está sendo liberado nesse ambiente? E nesse ambiente, o poder de Deus está com Jesus para curar. Então eu amo o ensino, eu amo o poder. Amém? Eu amo tudo, porque esse lugar está concentrado. Eu quero chamar à existência as nossas reuniões cada vez mais parecidas com o que aconteceu aqui nessa tarde. Amém? Reuniões integrais. Amém? Enquanto essa reunião está acontecendo do lado de dentro e o poder está com ele para curar, ou seja, onde está o poder? Está dentro ou está fora? Está dentro. Amém? O poder está ali. Tem um rebuliço acontecendo do lado de fora. E é interessante isso, que quando Deus está fazendo uma coisa num lugar secreto, você pode ter certeza que tem algo se movendo do lado de fora. Tipo Atos 2, sabe? Quando toda a igreja estava reunida no mesmo lugar, em oração, trancados, em obediência, orando, esperando o Espírito Santo da promessa descer sobre eles. E de repente, os de dentro ouviram um som do céu. Os de dentro discerniram que era como um vento impetuoso. Os de dentro viram como que línguas de fogo caindo sobre cada um deles. E os de dentro foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas de fora. Não é legal isso? As línguas que eles começaram a falar não faziam o menor sentido lá de dentro. Se todo mundo aqui começasse a falar português, ia virar um caos isso aqui. Agora imagina cada um falando numa língua diferente. O caos completo acontecendo dentro do lugar. Enquanto isso está acontecendo do lado de dentro, tem um rebuliço acontecendo do lado de fora. Gente do lado de fora está entendendo tudo que está acontecendo do lado de dentro. Falando, como assim esses homens galileus e letrados estão falando nas nossas línguas maternas sobre as maravilhas de Deus? E eles começam a se ajuntar. E de repente Pedro levanta a voz, cara, e Pedro fala a língua mais estranha de todos. Virou teólogo. Amém? Pedro pega uma palavra cheia de referência bíblica e super complexa que ele nem preparou, ele só está explicando o que o Espírito está fazendo. Mas sabe o que? Ele está debaixo do mesmo poder daqueles que estavam falando línguas estranhas. Ou seja, o Espírito deu para ele uma língua erudita. Amém? Ele está falando algo sólido, coeso, de acordo com o coração de Deus. E é tão simples e poderoso que naquela tarde 3.000 almas se entregaram para Jesus. Naquela tarde não, naquela manhã. 3.000 almas se entregaram para Cristo. Quando ele está fazendo uma coisa num ambiente que é como um bunker espiritual, amém? Pode ter certeza, tem um grande rebuliço acontecendo do lado de fora. E a gente tem que estar pronto para unir esses dois lugares. Amém? De repente, Jesus está dentro da casa ensinando os mestres, e do lado de fora tem um paralítico querendo entrar. Um paralítico querendo entrar. Alguém desejando ter um encontro com Cristo. Alguém crendo que se tiver um encontro com Cristo, se somente for tocado por Ele, sua vida vai ser transformada. Alguém que crê. Amém? Tem alguém que crê do lado de fora. Que Ele não é simplesmente um curandeiro, que Ele é muito mais do que isso. Uma coisa eu aprendi nessa vida, meus irmãos.
Não diminua Jesus. Amém? Porque se eu disser que Deus não pode fazer desse jeito, eu estou dizendo que Ele não é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Ele volta no tempo se Ele quiser. Ele é Deus. O tempo é dele, Ele é eterno. Ele passeia pelo tempo se Ele quiser. Ele dá rolê no passado, Ele volta aqui hoje, Ele vai lá na frente. Ele, quando mostra Apocalipse, Ele fala as coisas que eram, que são e que hão de vir. Porque Ele é o eterno, Ele pode todas as coisas. Agora, se você quiser exagerar sobre Deus, fica à vontade. Exagera à vontade, bicho, porque você nunca vai chegar no pé de tudo que Ele é. Você pode jogar Ele para cima o máximo, você não faz ideia do tão grande que Ele é. Amém? Então joga Jesus lá para cima, creia que Ele é muito mais do que você pode imaginar. Você um dia vai ter um encontro com Ele face a face, e você vai ficar de boca aberta, porque Ele é muito maior do que você imaginava. A tua imaginação não chega nem no chinelo de Jesus. A terra é o escabelo dos seus pés. Como assim, cara? Ele conhece as estrelas pelo nome. Meu Deus, velho. Ele conhece a história de cada um que já viveu e que vai viver e que vive agora. Ele é muito grande. Amém? Quando a fé nasce no nosso coração, a gente já está predisposto a abraçar essa plenitude, que a gente nem conhece ainda. Tem um paralítico do lado de fora querendo entrar. Ele quer se mover para o lado de dentro. A sua condição natural o impede disso. Existe uma condição no lugar que impede também, porque a casa está cheia, não tem como entrar. E de repente, nessa reunião, começa a acontecer algo que não pode faltar nas nossas. São os intercessores. Amém, meus irmãos? São os intercessores, aqueles caras que você não conhece o nome. Talvez eles estejam ali atrás e você nunca viu e nem nunca vai ver. Porque eles estão em espírito, guerreando para que isso daqui aconteça. Eles estão segurando uma bronca, amém? Eles são um exército, não são anjos, eles são gente, mas eles estão armados com armas espirituais, amém? Guerreando para que esse ambiente esteja saudável, vivo e possa fluir, que a vontade de Deus permaneça, amém? Existem reinos das trevas tentando se opor e eles estão ali, cara, segurando a onda como uma trincheira, fazendo acontecer. Os intercessores são demais. De repente, um grupo de homens, cara, percebe, a gente não tem como entrar por aqui, em vias naturais. Intercessores sabem que quando a coisa está difícil nesse plano, nós precisamos subir a lugares altos. Amém? O que eles fizeram foi um baita de um ato profético, subir a lugares altos, que nem Zaqueu. Zaqueu era baixinho, queria ver Jesus quando estava entrando em Jericó, mas a multidão o impedia de ver. E ele, do nada, ele entende, se eu subir naquela árvore, se eu subir em lugares altos, dos lugares altos eu vou ver Jesus. Amém? Então ele sobe, isso fala de oração, isso fala de você subir em espírito, de você estar num lugar secreto. Ele estava ali escondidinho naquela figueira, até que Jesus encontra quem está escondido. Amém? Ele encontra quem se escondeu para vê-lo. Amém? Ele encontra quem está no lugar de intimidade. Ele diz, desce depressa, porque eu literalmente vou entrar na sua intimidade hoje, eu vou entrar na sua casa. Isso vai se estender além de você. Amém? Esses homens sobem no teto da casa. Cara, isso é muito profético, eles sobem a lugares altos. E eles levam consigo quem? Cara, que cena louca, eles estão subindo no telhado e estão levando um paralítico na cama, para cima do telhado também. Significa, cara, nós vamos subir, mas nós vamos te levar junto. É isso que intercessores fazem. Às vezes a pessoa não tem nem fé para receber a sua porção de Deus, mas ele vai na fé do outro. Amém? Porque quem tem fé carrega os outros na fé também. Amém? Eu tenho um amigo pastor que ele estava doente uma vez numa cama, entrou uma irmãzinha daquela que foi orar por ele. Pastor, eu vou orar por você. Ele falou, mas eu não creio. Ela falou, mas eu creio. Pronto. E não tem para onde você correr não, meu irmão. Esses homens subiram no telhado. Agora eles estão fazendo algo ainda mais profético, cara. Você está pronto para ouvir? Eles estão abrindo o céu. Eles sobem em lugares altos, eles começam a arrancar o telhado da casa. Que ousadia é essa, cara? Imagina você está num lugar de ensino, é Jesus que está te ensinando, e enquanto Ele ensina, o céu começa a se abrir. O céu... Eu não podia deixar, eu não podia perder essa. O céu começa a se abrir, literalmente. Tem homens, uau, o céu está se abrindo, irmão. Os caras estão arrancando a telha. Atos proféticos. E você chama de meninice? Fica à vontade, pode chamar do que você quiser, está na Bíblia. Eles estão abrindo o céu para que aquele homem tenha acesso a Cristo. Eles estão abrindo. Cara, não foi pouca telha. Você não desce uma cama por um buraquinho no teto.
Você tem que desmontar a casa, cara. Arranca o telhado da casa toda. E eu fico imaginando Jesus olhando aqueles caras arrancando o telhado da casa dele, e falando, meu, vocês vão botar isso no lugar depois. Mas Jesus, não, para, porque o ensino está acontecendo agora. Esse é o ensino. O telhado é aberto. De repente, cara, tem um paralítico descendo na sua cama, diante de Jesus. Entre Jesus e os homens, ele é o ensino. E Jesus, vendo-lhes a fé, meus teus pecados te são perdoados. Aí você fala, mas eu acho que não é isso que ele precisa. Não. Cara, tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor, ele vai na raiz. Às vezes você está pedindo uma coisa, Jesus fala, o teu problema não é esse. Sabe a mulher na beira do poço de Samaria? Que vem buscar água ao meio-dia, fugindo da sua condição. Jesus vira para ela, mulher, me dá água de beber. Ela diz, como tu, sendo judeu, que pede beber a mim, que sou mulher samaritana? E a Bíblia diz isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí Jesus fala, mulher, se tu tivesse o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, então tu lhe pedirias e este te daria água viva. Ela disse, Senhor, como você vai pegar água? O Senhor não tem balde, o poço é fundo, foi Jacó que nos deu. Tu é maior do que Jacó? Seu gado bebeu desse poço, seus filhos, ele mesmo bebeu. Aí Jesus fala, mulher, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aliás, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher diz, Senhor, me dá dessa água. Aí ela fala do problema dela. Me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise mais vir aqui buscar. Aí Jesus fala, deixa eu falar do teu problema. Chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Teu problema não é sede. Teu problema não é esse caminho. Teu problema é a sua vergonha. 5 maridos já tivesse, esse 6º que tu tens agora não é teu marido. Isso você disse com verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Você está livre. Porque você foi verdadeira diante da verdade. Ele vai na raiz, cara. Sabe, naquela primeira semana que eu entreguei minha vida para Cristo, entre a primeira reunião e a segunda, entre a primeira que eu entreguei minha vida para Jesus por medo e a segunda que eu fui curado, eu recebi um telefonema de uma daquelas irmãs. Eu achei que ela queria falar com a Ali, só que ela queria falar comigo. E ela disse, filho, eu estava orando por você, e Deus me falou algumas coisas. Eu falei, pode falar. Eu não queria. Ela começou a me falar primeiro do meu relacionamento com a Ali, dos meus ciúmes, das minhas paranoias. E eu desconfiei completamente, porque eu falei, a Ali contou a nossa história para a irmã, e a irmã está vindo aqui fazer uma ponte para, enfim. E eu falei, sei. Estava nem aí. Ela falou, e mais, o Senhor me mostra você criança. E para te ser sincero, eu nem sei o que ela continua falando, porque eu caí num choro bizarro, copiosamente, lágrimas jorravam dos meus olhos. Eu andava pela casa, teve uma hora que eu parei na frente de um espelho que tinha no corredor, e eu estava vermelho, chorando muito. Eu nem sei o que ela estava falando, cara. Eu só lembro dela falando, eu vejo você criança. Sabe o que aconteceu? Deus foi na raiz. Deus foi tratar a minha criança, para eu poder ser um adulto livre. Amém? E eu lembro de algumas coisas que o Senhor falava do meu coração. E sabe o que, cara? Naquela época, velho, eu estava na pior fase da minha vida. Em termos de vida de pecado mesmo. Muito zoado. Muita droga, muito sexo, uma bagunça na minha vida. E Deus não falou nada de mal de mim. Ele não falou, tu é um maconheiro, um safado, um sem vergonha. Ele falou, eu vejo você criança, eu vejo seu coração sofrendo, Deus está curando seu coração. E cara, Deus coloca a gente para cima, Ele chama a existência algo que a gente nem conhecia de dentro de, porque é dele, dentro de nós, cara. Ele chama a existência, Ele vai na raiz. Véio. Tem um paralítico diante dele, o que é que esse paralítico precisa? Você sabe, qualquer um sabe. Jesus fala, os teus pecados são perdoados. Vai na raiz. O assunto dele é a eternidade, meu irmão. Seus pecados estão perdoados. Nisso, a galera que está ouvindo o ensino já começa, estava bom até agora. Mas como assim? Eles começam a pensar. São doutores da lei, conhecem as Escrituras.
quem é esse que diz blasfêmia, cara? Porque agora ele se meteu num outro âmbito. Só Deus pode perdoar pecados. Eles dizem, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, eles foram na mosca, realmente é verdade. Só Deus pode perdoar pecados. O que eles não sabiam é que quem estava diante deles é o próprio Deus. Amém? E o que acontece é que agora, aquele paralítico e os seus amigos que se moveram por fé, estão reconhecendo que Ele é Deus. Ou seja, cara, uma reunião completa tem salvação. Amém? Tem que ter tudo, a gente precisa abraçar isso tudo. Amo muito tudo isso. Amém? O McDonald's já sabia. Amo muito tudo isso. Aí Jesus olha para aqueles caras e diz, por que vocês estão pensando esse negócio a respeito de perdoar pecados? O que é mais fácil? Dizer, teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma tua cama e anda? Uau, velho. Chamou, hein? O que é mais fácil? Para que vocês saibam, o ensino está aqui agora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Imediatamente, cara. Cara, tem uma coisa a respeito, tudo que ele faz tem um ensino, amém? Imediatamente, repete comigo, imediatamente. Eu vou te dizer por que é imediatamente. Às vezes a gente limita a Deus, eu já te falei, não diminui o Senhor, não limita a Deus, amém? Deus, a primeira revelação do Senhor na Bíblia é o Criador, amém? Ele criando todas as coisas. Aí quando Ele termina de criar todas as coisas, você esquece que Ele é Criador. E você acha que a criação de Deus foi só a criação naquele primeiro capítulo da Bíblia. Você esquece que Ele continua sendo Criador. Sabe como é que Ele criou todas as coisas? Pela palavra. Sabe o que acontece toda vez que Ele fala alguma coisa? Ele cria. Amém? Tem um Pedro olhando para Jesus andando em cima das águas e diz, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus fala, vem. No que ele falou, vem, a água ficou dura, filho. É só vir. Porque ele acabou de criar um caminho em cima da água. Na hora que ele fala, vai pescar, Pedro fala, eu não peguei nada a noite inteira, mas por causa da tua palavra. Cara, Pedro não é gente, não. Por causa da tua palavra eu vou. Ele vai, lança a rede e é a melhor pesca da vida dele. Na segunda pesca milagrosa, filhos, tem alguma coisa de comer? Não pegamos nada. Lança a rede para o outro lado. Ele acabou de criar um monte de peixe do outro lado. Lança a rede, está lá os peixes. Não é sugestão, é o Criador te dizendo o que Ele está fazendo. Levanta, toma a tua cama e anda. Nessa hora, o cara imediatamente acabou de ser criado uma nova realidade na vida dele. Para quê? Para que todos saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Amém? Para que todos saibam. Agora esse homem está saindo da casa de Jesus por um caminho que ele não entrou. Ele está saindo pela porta. Ele entrou pelo telhado, mas ele saiu pela porta. Ele entrou carregado, ele saiu carregando. Os intercessores nem aparecem mais na história. Por que são os intercessores? Eles têm que cumprir a sua missão. Eles não estão nem aí para reconhecimento. Eles querem mais é só ver a cena de cima e falar, uau. Mas eu sei que quando isso acontece, então, todos atônitos. Atônito significa, sabe o quê? Tipo, velho, não tem nem o que falar. Tipo, vamos para casa, velho, tá louco. Atônito significa sem palavra, de cara. Atônito é, cara, hoje nós vimos maravilhas. Todos saíram glorificando a Deus, atônitos e dizendo, hoje vimos maravilhas. Quem são todos? Aqueles que gostam do ensino,
saíram atônitos, glorificando a Deus, dizendo: hoje eu vi maravilhas, eu fui saciado. Os que gostam do poder saíram atônitos, glorificando a Deus e dizendo: hoje eu vi maravilhas, saí saciado. Quem gosta de orar, saiu atônito, glorificando a Deus, dizendo: hoje eu vi maravilhas, saiu saciado. Quem precisava de cura, saiu atônito, glorificando a Deus. Todos saíram de corações abertos e satisfeitos. Sabe por quê? Porque essa é a reunião onde Jesus está. Tudo pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para todas as coisas. Às vezes nós pedimos milagres e Ele tem processo. Eu tive lesões e enfermidades. Tem algumas dores no meu corpo que me acompanham até hoje. E porque eu não sou curado, você acha que eu vou deixar de amar a Cristo? Não, eu entendo que eu estou num processo de cura, num processo de aprendizado, entendendo a minha dependência. Apóstolo Paulo, que orava por tanta gente, era tudo curado, ele falava: eu carrego no meu corpo um espinho na minha carne, já orei 3 vezes para Deus afastar isso de mim, mas ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, assim, abrace até as suas fraquezas, porque talvez seja por causa delas que o poder de Deus pode se aperfeiçoar na tua vida. Amém? Amém? Paulo diz: esse espinho na carne foi me dado para que eu não me ensoberbecesse. Ou seja, cara, Deus sabe de tudo, Ele sabe que tem certas... Ele não pode dar asa para cobra, entendeu? Entendeu? Mais ou menos. Ele: filho, se eu te der isso aqui que você está pedindo, você vai se arrebentar ali na frente. Sabe por quê? Porque Ele é o eterno, Ele conhece o fim das coisas. Então eu falo: deixa eu te proteger nessa situação. Entenda, abrace processos. Entendendo, cara, eu tenho um Deus altíssimo. E Ele é a minha pátria. Amém? A presença de Deus é a minha casa. Eu posso acessar a minha casa de qualquer lugar que eu estiver. É um Daniel que é arrancado de Jerusalém, de perto do templo do Senhor, vai para a Babilônia, e lá ele continua orando 3 vezes ao dia, porque ele entende: a presença de Deus é a minha casa. O meu Deus é a graça de Jerusalém. Tira Deus de Jerusalém, Jerusalém não tem nada. Tira Deus do templo, não tem nada no templo. Agora, aonde você estiver, você acessa a graça de tudo isso, que é o próprio Jesus. O Senhor está nos levando para um tempo, meu querido. E eu acho que isso tem muito a ver com o cenário da nossa nação. Amém? Nós estamos no ano de eleição, por exemplo. E você sabe o que aconteceu em 2018, as divisões, todo mundo dividido. Perdi amigos em 2018. Não consegui tê-los de volta. Gostaria de tê-los de volta, mas não tive ainda. Famílias se separaram. Cara, é tão sério isso que acontece no nosso país, sabe? Torcidas de futebol brigam o tempo inteiro porque o cara usa uma camisa de uma cor, o outro de outra. Na última semana, 4 ocorrências de times de futebol. O time do Bahia foi atacado com bombas. O time do Grêmio ontem foi apedrejado, não pôde ter jogo porque um jogador sofreu traumatismo craniano. Cara, nossa nação tem que ser estudada. Não é brincadeira. E aí a gente vem para dentro da igreja e a gente tem o mesmo tipo de coisa. Cara, eu não ando com aquele povo porque ele só gosta de uma coisa que eu não gosto. Cara, mas Jesus não é tudo em todos. Eu acho que as coisas começam pela casa de Deus. E quando a gente começa a abraçar as diferenças, que não são diferenças, é o mesmo Cristo, o corpo dele, tem mão, tem pé, tem orelha, tem nariz, um não tem nada a ver com o outro, um não parece com o outro, um serve para uma coisa, outro para outra, mas se faltar um, meu amigo, esse corpo está capenga. Eu quero o corpo completo de Cristo. Sabe, como evangelista, eu estou ali no sangue. Eu sei lá se eu sou alguma célula do sangue, alguma hemácia, sei lá o que é que eu sou. Eu corro pelo corpo todinho. Então eu aprendi a gostar do corpo todinho. Eu ando em casa de mestres, em casa de avivalistas, em casa de adoradores, em casa de intercessores, em casa de gente que acabou de nascer para Cristo, não sabe nada, em casa de anciãos que sabem tudo e não conseguem mais nem se relacionar com quem não fala a mesma língua. Eu ando em todo canto e sabe o quê? Eu tenho um recadinho de um para entregar para o outro. O meu papel é fazer a ponte. Aí você não sabe que ele se amarra em tu. Sabe, tipo assim, vamos ligar esse corpo de novo, cara. Vamos ver esse corpo funcionando perfeitamente, amém? Quando a gente entender, vou dar um exemplo bem simples. Há alguns anos atrás eu estive numa conferência aqui em Brasília, na Comunidade das Nações, lá do Bispo JB. E eu sentei numa mesa que eu não estava acreditando que eu estava vendo.
Dois dos meus pastores favoritos americanos estavam ali sentados. Mike Bickle, do IHOP, aquela casa de oração lá no Kansas, os caras que têm um trabalho de oração e intercessão 24 horas por dia, há décadas, não para. Você entrar no aplicativo, eles estão louvando e adorando, e orando agora, e eles fazem manutenção de instrumento enquanto adoram. É bizarro o negócio, não sei como é que funciona. É meio militar, mas funciona, amém? E do outro lado da mesa estava Bill Johnson, pastor da Bethel Church. Cara, eu estou sentado na mesa com Mike Bickle e Bill Johnson, os dois super amigos, trocando ideia, dando risada, comendo junto. E não foi a primeira vez que eles estavam juntos, eles estão juntos o tempo todo. Agora o lindo é isso, que se você ouve o ensino do IHOP e o ensino da Bethel, eles são o oposto. Lá no IHOP, eu vou exagerar para você entender. Lá no IHOP é assim, ó, cara, vamos ficar aqui orando e adorando porque Jesus está voltando e, irmão, deixa o mundo se lascar aí. Estou brincando, não é exagerado assim. Mas aqui, cara, o nosso papel é orar e adorar até que Jesus venha. Vamos chamar a volta de Cristo, vamos aqui. Da Bethel é o seguinte, cara, aqui fica dentro o quê? Vamos para a rua, vamos ganhar as universidades, vamos ganhar Hollywood para o Senhor, vamos para a rua, vamos se meter no meio do mundo. E um fala, não, sai do mundo, e o outro fala, não, vamos para o mundo. Esses caras eram para não andar, se eles fossem brasileiros, eles tinham se matado já. Mas eles entenderam, cara. É como se o pastor Bill Johnson virasse, Mike, nós estamos indo para as faculdades e para Hollywood. Segura a onda aí orando por nós, enquanto a gente vai. Garante a nossa missão. E o outro fala, pode deixar, meu irmão. O céu vai estar aberto quando você chegar lá, porque a gente vai meter bala aqui em cima. Você está entendendo mais ou menos como é que a coisa funciona? Eu estou só exagerando, gente, tá bem? Amém? Estou só exagerando para a coisa ficar bem pintadinha. Não só a galinha pintadinha, não, mas é para ficar bem desenhadinho o negocinho. A gente precisa aprender a abraçar isso, cara. Chega, meu. Chega de não gostar de uma parte de mim. Amém? Você queria ser mais alto, Rodolfo? Cara, claro que eu queria, pô. Hoje eu entrei no elevador com um jogador de basquete que está lá no meu hotel. O cara baixou a cabeça para entrar no elevador. Ele puxou conversa, e quase doeu meu pescoço. Porque você não gostaria de ser mais... Claro que eu gostaria, mas sabe o quê? Eu viajo tanto de avião que se eu fosse mais alto, eu ia sofrer nos voos. Deus me fez compacto. Eu caibo em todo canto, meu irmão. Eu vou surfar um mar de 0,5 metro e eu pego o tubo. Quase em pé. Sabe o quê? Abraça quem você é, cara. Abraça quem você é. Abraça o corpo de Cristo, porque você é o corpo de Cristo. Chega da gente ficar rejeitando algumas coisas que simplesmente a gente não entende ou não tem. Porque isso tem muito a ver com o espírito desse tempo. Está escrito, nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. E você acha que isso é só papo do mundo? Não. Isso acontece aqui dentro. A gente só consegue andar com quem concorda. A gente só consegue andar com quem quer do mesmo jeito, ou vê do mesmo jeito. Cara, eu gosto de andar com quem eu concordo, mas eu preciso de gente diferente de mim. Eu amo ter amigos flamenguistas como eu, para a gente vibrar na hora da vitória, mas eu amo ter um amigo vascaíno. Porque essa é a graça do futebol. Amém? Eu amo ver o meu time chegando numa final, mas eu amo ver o time do meu amigo numa final. Gente diferente de mim, cara, eu preciso de gente diferente de mim. Vou casar com quem? Alguém igual a mim? Deus me livre. Eu vou casar com a Ali, que é o oposto de mim, cara. É linda, é cheirosa, é macia, amém? Vê tudo diferente do jeito que eu vejo, a gente não concorda com quase nada. E essa é a graça do casamento, eu amo ela. Eu amo alguém completamente diferente de mim. Sabe o que acontece? Eu me torno um com ela. E aí eu começo a ficar diferente. Aí de repente eu começo a gostar de sushi, mas eu falo, como assim? É peixe, é cru, é frio. Mas eu amo porque eu sou um com ela. Por amá-la, eu começo a amar o que ela ama, e ela começa a gostar do que eu gosto, e a gente se completa e se torna muito mais interessante do que se a gente tivesse ficado só no nosso quadradinho. O Senhor está nos chamando para um novo tempo. Amém, irmãos? Por favor, vamos orar.
Queria pedir para o pessoal do louvor se posicionar, se vocês quiserem adorar. Traz uma nuvenzinha para a gente aqui. Isso é tão lindo, cara. Certa vez o profeta Eliseu está na presença de reis e eles querem dar uma palavra para a gente. E o profeta Eliseu pode trazer uma palavra. Ele fala, ele fala para o rei de Israel, ele fala, eu não te respeito não, que tu não vale nada, mas o rei de Judá, de Jerusalém, eu respeito esse cara, então é por causa dele que eu vou dar uma palavra. Ele poderia dar, ele fala, mas traz um tangedor antes aí. Traz alguém para fazer o que eu não faço. Quando ele fizer o que eu não faço, a gente faz junto uma coisa nova. Amém? Ensino, poder, palavra, louvor, intercessão e ação. Operar dentro da igreja, operar do lado de fora da igreja. Sabe, isso me cansa às vezes, ver aquelas conferências missionárias, onde o missionário puxa a sardinha para o que ele está fazendo e joga um peso em quem não está fazendo o que ele está fazendo, como se só o que ele está fazendo fosse a obra de Deus. Cara, eu amo aqueles caras que vão para a Índia, mas eu amo aqueles caras que evangelizam o vizinho também. Eu amo aqueles caras que viajam o mundo inteiro e pregam o evangelho. E amo aqueles caras que não saem do lugar, mas o mundo inteiro vem até eles para ouvir o que eles têm para dizer. Eu amo aquelas pessoas que servem a Deus dentro da igreja. E amo aquelas pessoas que, cara, servem a Deus e nunca foi dentro da igreja. Foi sempre do lado de fora. Eu amo aqueles que vão e voltam. Evangelista bom é esse, amém? Ele não só vai, ele vai e traz, ele vai e volta. Ele é um braço do corpo que estica bem longe, alcança lugares que ninguém alcançou. Eu quero amar mais o corpo de Cristo, cara. Eu quero deixar minhas armas de lado. Eu quero entender que só existe uma igreja. Não tem aquela igreja e essa igreja. Só tem uma igreja. E entender que cada uma dessas casas, que nós chamamos de igrejas, Jesus está edificando. Ele diz para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, o seu papel é cuidar de estabelecimento do reino dos céus. A igreja eu edifico. É o que diz o Senhor. Na época do online, com a pandemia, muita gente nem quis mais voltar para a igreja. Eu vi muitos pastores desesperados. O povo não quer voltar. Meu amigo, calma. Eles vão voltar. Tem um povo que não quis mais ficar em casa e veio com tudo. Um povo ficou em casa, mas outro veio. Daqui a pouco que está em casa vem também. Amém? Calma. Essa obra nunca vai parar. Sabe por quê? Porque ela não é sua. Ela é de Jesus, cara. O diabo, eu acho que ele já sabe que se ele espremer os crentes, multiplica. Então, não deixa esse cara completamente morno aí dentro, porque assim a igreja morre. Isoladinho. Essa obra é do Senhor. E a obra do Senhor, meu irmão, ninguém para porque é do Senhor. É do Senhor. A igreja que espalhou para o mundo inteiro era uma pequena centena de gente pobre do Oriente Médio, perseguido. Como é que espalha no mundo inteiro? É porque é o Espírito de Deus. Ele pula de um para o outro. E é preciosa a morte do Senhor, a morte dos santos do Senhor aos seus olhos. Deus olha para a gente fala, o fulano morreu. E Deus está falando, quem disse que morreu, cara? Ele acabou de chegar em casa, está aqui do meu lado. Quem você acha que morreu? Não, está só dormindo. Daqui a pouco desperta todo mundo. Se preocupa com a segunda morte. Essa sim você se preocupa. Pai, nós bendizemos o Teu nome. E nessa noite nós só queremos Te adorar. Olhar para a Tua beleza, para os Teus feitos, para os Teus ensinos. Para o amor com o qual o Senhor nos amou. Pela maneira linda com a qual o Senhor glorificou o Pai. E nós queremos aprender contigo. Não somente a falar, mas a fazer. E mais do que isso, queremos aprender a ser como o Senhor é. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos conduza a um nível de maturidade que nós ainda não atingimos. Eu te peço, dá-nos uma porção do céu hoje. Abre o nosso entendimento. Eu quero orar agora, eu chamo a existência corações alargando a sua capacidade de amar. Vai caber mais gente no seu coração a partir de hoje.
Você vai aprender a ver a beleza do corpo de Cristo em sua totalidade. Eu quero chamar à existência o alargar das estacas, das fronteiras da nossa mente. Você vai ser capaz de compreender mais coisas a partir de hoje da parte de Deus. Porque nós temos a mente de Cristo e a mente de Cristo não é limitada. Eu oro para que o Senhor nos alinhe contigo, Senhor. Que haja em nós uma fé que agrade o teu coração. Que haja em nós uma fé que denuncie ao mundo, aos céus e às trevas, que nós ouvimos a certeza das coisas que não se podem ver. Eu quero chamar à existência, Senhor, um nível de avanço do teu reino através dos seus filhos e filhas, entendendo que todos nós estamos indo por todo o mundo, e nesse caminhar, nesse ide, nós podemos deixar as suas marcas. Não é a respeito de um cargo eclesiástico, é a respeito de um espírito dentro de você que jorra e transborda e que você não consegue conter. Eu quero chamar à existência tanta vida saindo de você, que as pessoas vão querer estar perto de ti, porque entende que você carrega uma presença que não é comum. O entendimento de que nós somos luz no mundo e sal na terra. Ou seja, chegamos para transformar. Chegamos aqui num ambiente de trevas para trazer transformação. Eu oro para que cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, seja uma boa inspiração para alguém, uma boa referência para alguém. Eu quero chamar à existência casamentos aqui nesse lugar, sendo boas referências para quem já não tinha mais esperança. Eu quero chamar à existência filhos e filhas honrando seus pais de tal forma que vão ensinar o mundo a fazer sem dizer uma palavra. Eu quero chamar à existência um nível de entendimento de aliança, onde as alianças não serão quebradas mais, porque entenderam, elas são feitas para durar. Nós não nos casamos para ver se vai dar certo, nós nos casamos para fazer dar certo. Eu quero chamar à existência casas sólidas, estruturas fortes, porque foram fundamentadas na rocha e não na areia. Pode vir o que vier, pode vir a pressão que vier, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Eu quero chamar à existência o atender ao convite do Senhor, quando Ele nos chama para o lugar secreto. Entender que aquela vontade de orar que te deu, não é sua. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele vem o querer e o efetuar. É Ele quem te dá o desejo. Quando o desejo vier, saiba, esse é o convite do Senhor. E se não vier, bota a pressão. O Senhor está nos chamando para um lugar mais alto, onde nós possamos abrir os céus para outros que não têm condição de entrar na presença. Ele está nos chamando para quebrar essas, para se colocar na brecha, para derrubar essas estruturas que tentam inutilmente impedir a chegada dos filhos e filhas de Deus ao centro de tudo isso que é Jesus. Jesus, nós te amamos. Levante as suas mãos para o alto e comece a dizer da sua boca, do teu coração, quem Ele é para você. Deixa esse lugar se encher de adoração. Deixa esse lugar se encher da proclamação. Deixa Deus tomar a tua boca agora e te usar para liberar decretos sobre a face da terra. Deixa o Espírito Santo de Deus te mover agora. Você que ora em línguas, comece a orar. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir aí dentro de você, como um fogo que você não consegue controlar. Eu oro para que esse fogo vá aumentando agora no seu coração e vá contaminando tudo no bom sentido da palavra. Vai invadindo cada área do seu ser e a tua capacidade de amar se expanda. Eu oro para que agora o amor de Deus se expanda dentro de você. Espírito Santo de Deus, nos conduza, nos dirija, nos mova em direção a esse lugar de encontro. Nos conduza a esse monte bem alto. Limpa as nossas mãos, Senhor. Purifica o nosso coração. Nos permita entrar na Tua presença.
nos permita permanecer na Tua presença, entender que as marcas que se imprimem em nós nesse lugar